presente el primer expositor. Doctor César, ¿está en el uso de la palabra? Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes con todos los presentes. Vamos a continuar con este segundo día, ¿no?, de este seminario, en el cual se está mostrando la importancia del cálculo fraccionario y las ecuaciones diferenciales parciales del tipo elíptico, ¿no? Y en esta oportunidad tenemos ante nosotros al doctor Claudio Nor Alves, que para mí es un privilegio poder introducirlo. El profesor Claudio Nor obtuvo su bachillerato en matemáticas en la Universidad Federal de Paraíba en el año de 1990. En el año 94 él obtuvo su maestrado en matemáticas en la Universidad de Brasilia, bajo la supervisión del profesor José Baldo González. Y en el año 1996 él obtuvo su grado de doctor también en matemáticas por la Universidad de Brasilia. También él tuvo dos estancias postdoctorales, una fue en la UNICAM durante los años 2000-2001 y también en el año 2009 en la Universidad de Sao Paulo, ¿no? Como experiencia docente, él ha sido profesor en la Universidad Federal de Paraíba y actualmente él es profesor principal, ¿no?, de la Universidad Federal de Campina Grande, ¿no? Su área de investigación es el análisis y las ecuaciones diferenciales parciales del tipo elíptico, ¿no? Además, el profesor Claudio Nor, él fue homenajeado en el año 2019, justamente acá en la Universidad Nacional de Trujillo, con el premio José Faustino Sánchez Carrión. Y en el año 2020, ¿no?, fue considerado, llamémoslo así, a nivel mundial como uno de los 100.000 científicos más influyentes del mundo, que fue para Brasil, digamos, es una grande honra, ¿no? Él es autor de más de 200 artículos con diferentes colaboradores a nivel de Brasil y también a nivel del extranjero, ¿no? Ha asesorado casi a 18 alumnos de maestrado, 12 alumnos de doctorado y ha colaborado con 8 postdoctorados también, en el cual me incluyo yo. Profesor Claudio Nor, para mí ha sido un placer poder introducirlo y tiene usted la palabra para poder presentar su palestra. Então, muito obrigado, César. Eu vou falar em português mesmo, vou tentar falar devagar, né? Então, muito obrigado pelo convite, pela atenção. Para mim é um prazer estar aqui participando dessa reunião e rever os meus queridos amigos do Peru, em particular de Trujillo, né? O Manuel, o Cuti, você, o Jesus, né? Então, sempre eu fico muito contente quando eu vejo os amigos, porque quando a gente vê os amigos é como se a gente conseguisse obter mais energia para seguir a vida adiante, né? Então, acho que a matemática nos oferece essa oportunidade da gente conseguir passar as fronteiras dos países, que é o caso, e a gente conseguir fazer amigos, né, do Peru, que está tão distante da gente, mas tão perto dentro dos nossos corações. Então, vocês certamente são sempre lembrados aqui em Campina Grande, porque o ano que vocês passaram aqui deixaram muitos amigos entre nós. Tá? Então, vou aqui compartilhar a tela, deixa-me ver aqui se eu vou... Agora aqui, deixa-me ver aqui. Me permitam só um instante, deixa eu fechar aqui outros PDFs que estão aqui abertos para que fique melhor aqui. Eu tinha deixado aqui preparado, mas terminei tendo que fazer outra coisa e terminei esquecendo. Só um instante, me desculpem. Agora sim, creio que vai dar certo.
Está bem? Pode ver? Sim, está ótimo. Então, hoje nós vamos falar com vocês um pouco sobre esse artigo, que é intitulado Um resultado do tipo Leões para uma classe de espaços de Orlics e aplicações. Isso é um trabalho que nós fizemos em conjunto com um amigo da Universidade Federal de Goiás, o Marcos Carvalho, e esse artigo foi aceito hoje de manhã no Moscow Mathematics Journal, né? Então, vou aqui mostrar para vocês o que foi que nós fizemos nesse trabalho. Para que vocês possam entender um pouco qual foi a nossa principal contribuição, eu vou tentar fazer aqui uma história, né, ao longo do tempo, para que vocês possam compreender a importância das aplicações que nós vamos apresentar aqui e qual é a nossa principal contribuição. Ao longo dos últimos anos, né, a gente tem observado uma enorme publicação de artigos estudando problemas quase lineares do tipo P, que está aqui em azul, né? Esses problemas quase lineares, eles são problemas extremamente importantes, tanto do ponto de vista físico, do ponto de vista de aplicações, e também do ponto de vista matemático, né? Porque quando a gente estuda matemática, a gente pode ter duas motivações principais, né, do ponto de vista de equações diferenciais. A motivação de onde aquela equação diferencial surge, mas também a equação do ponto de vista matemático, como uma ciência abstrata, que é tentar resolver aquela equação e ver quais são as ferramentas que a gente dispõe para obter ou não a existência de solução. Nesse caso, esses problemas quase lineares, eles, vamos dizer assim, ele une essas duas linhas de pensamento. Ele tanto tem a importância física, como ela também tem a sua importância matemática, porque, em geral, ele traz grandes desafios para você obter a existência de soluções não triviais. Então, conforme está dito aqui, esses tipos de problema, eles aparecem no estudo de elasticidade não linear, em plasticidade, em fluidos não newtonianos generalizados, em física dos plasmas e assim por diante, né? Então, quando você faz um estudo de problemas relacionados a essas áreas, com bastante frequência, a gente vê modelos dirigidos por problemas quase lineares, né? E aí eu gostaria de citar para vocês alguns artigos que tratam este tipo de problema, tá? Para mostrar para vocês que a literatura é bastante rica. Nós temos aqui esses dois primeiros trabalhos de Bonanno, Giovanni Bisch, de Radulesco. Nós temos outro trabalho também dos mesmos autores. Nós temos aqui uma lista muito grande também de contribuições envolvendo problemas quase lineares. A gente percebe aqui uma presença quase que constante do nosso amigo professor Vicente Radulesco, que é um expoente nessa área de problemas quase lineares. Nós temos aqui mais uns dois trabalhos. E é evidente que essa lista que eu mostrei para vocês, ela não é completa, porque seria impossível a gente colocar aqui todas as referências voltadas a problemas quase lineares. Agora, vamos pensar um caso particular. Um caso particular desses problemas quase lineares seria você pegar essa função φ maiúscula aqui, que está em vermelho, em roxo, φ de t igual a t elevado a p menos 2. Quando você pega essa função, considera essa função φ de t aqui, e você coloca essa função φ de t aqui dentro desse problema quase linear, você vai produzir um operador específico, que é chamado operador P laplaciano. E aí, então, você vai ficar com esse problema quase linear aqui. Esse problema quase linear aqui, né, também tem uma vasta literatura envolvendo o problema P laplaciano. Se você, por exemplo, deseja resolver esse problema aqui do ponto de vista variacional, você vai associar um funcional energia, que está aqui, rota, aqui embaixo, né? E esse funcional energia definido no espaço de Sobolev W1P, e você vai tentar obter pontos críticos para esse funcional energia J.
E qual é o grande desafio? O grande desafio é que, para esse tipo de problema, você trata com uma falta de compacidade, porque o espaço de Sobolev W1P do RN, você não tem imersões de Sobolev em todo o espaço RN, né? Então, você tem que buscar algum tipo de ferramenta que possa cobrir essa falta de compacidade. Para cumprir a falta de compacidade, para que você possa, né, conseguir contornar a falta de compacidade, você pode, por exemplo, pedir que esse potencial V aqui seja Zn periódico. Quando esse potencial V é Zn periódico, então você faz uma conta simples e mostra que esse funcional ele é invariante por translações em Zn. Bem, essa importante propriedade que o funcional energia é invariante por translações permite você usar um dos mais famosos resultados do Lyons. O Lyons tem vários, mas esse que eu vou lembrar aqui para vocês, ele é um dos que é muito, muito citado. Em que Lyons mostra que se você tiver uma sequência no espaço de Sobolev W1P que é limitada, e que ela cumpre essa condição aqui, que o limite desse supremo das integrais nessas bolinhas é igual a zero, então você recupera tipo uma convergência forte. Haja vista que nos espaços de Sobolev em Rn você não tem imersão compacta. Então, esse tipo de condição aqui, ela te dá uma condição necessária, né, para que você possa garantir que a sua sequência ela converge forte nos espaços de Lebesgue e LT para ter morando entre P e o P estrela, onde P estrela é o expoente crítico das imersões de Sobolev. Bem, então, como é que a gente, em geral, usa esse teorema? Esse teorema, em geral, é usado assim. Com condições adequadas sobre a não linearidade F, você mostra que o funcional rota verifica, por exemplo, a geometria do passo da montanha. Associada ao nível do passo da montanha, você tem uma sequência de Palais-Meil. E você gostaria que o limite fraco da sequência de Palais-Meil fosse não trivial, porque para a maioria desses problemas, a gente consegue mostrar, quando a gente está no espaço de Sobolev W1P, que o limite fraco é um ponto crítico. A grande questão é você provar se esse ponto crítico é ou não trivial. Nesse caso aqui, não dá para você mostrar diretamente que o limite fraco é não trivial. Mas você faz um argumento dizendo assim, que se a sequência original tiver limite fraco zero, é possível você obter uma sequência YN em Zn e um número beta positivo, tal que esta desigualdade aqui embaixo, na última linha, ocorre. E aí? Essa desigualdade é crucial, porque com essa desigualdade aqui, ela nos permite definir uma nova sequência, que é obtida por translação, e essa nova sequência Vn, você consegue justificar que ela ainda é uma sequência de Palais-Meil, no mesmo nível que era a sequência UN, você consegue provar que ela é limitada por causa da igualdade, e você tem que o limite fraco dela agora é não trivial, porque quando você fizer aqui uma mudança de variável, você vai obter a sequência Vn na potência Q, e a bolinha aqui que está centrada em Yn vai ficar uma bolinha centrada na origem. Aí você vai poder passar as dimensões de Sobolev e justificar que o limite fraco de Wn é diferente de zero. E aí, então, você consegue provar a existência de solução não trivial, para o problema PP. Esse é o caso do P laplaciano. O resultado do Lyons também tem versões para outros espaços. Um outro espaço, por exemplo, que a gente encontra uma versão do teorema de Lyons é para os espaços de expoentes variáveis, que é o W1, por exemplo, o W1P de x. Então, para o espaço W1P de x, nós temos aqui esse importante resultado devido ao professor Xianlin Fan, aqui, e esses dois chineses, Zhao. Eu fiquei sabendo que na última, acho que faz uns 15 dias, esse professor aqui faleceu na China. Esse primeiro autor aqui foi um dos grandes autores que fizeram grandes contribuições para o entendimento do espaço W1P de x. Então, bastante colegas chineses estavam lamentando o falecimento do professor Fan. E aí, nesse artigo aqui, né, os autores mostraram essa versão do teorema de Lyons para o espaço W1P de x,
em que, essencialmente, você tem as mesmas hipóteses do teorema original do Lyons, só que você pede, por exemplo, que P seja uma função uniformemente contínua, cujo ínfimo seja estritamente maior do que 1, o máximo seja estritamente menor do que n. Você pede a mesma condição do Lyons, só que você bota aqui não mais uma potência constante, mas uma potência variável. Você pede que essa potência variável seja uma função em L infinito, que cumpra essa condição aqui, que ela more entre P de x e P estrela. E daí, você tem a mesma conclusão do Lyons nos espaços de expoente variável, L alfa x, desde que alfa x cumpra esta condição aqui. Aqui, esse símbolo aqui não é menor ou igual. Isso aqui é um símbolo que quem trabalha com espaço de funções variáveis é a mesma coisa de dizer que o ínfimo de P estrela menos Q é estritamente positivo. Aqui, o ínfimo de alfa menos P é estritamente positivo, e aqui, o ínfimo de P estrela menos alfa é estritamente positivo. Ok? Então, isso aqui é dizer mais do que a função é menor ou igual. E aí, com aquela condição, se você assume condições de periodicidade sobre a função P e sobre a função F na variável x, você consegue repetir o mesmo procedimento que você fez para o caso do P laplaciano e obtém uma solução não trivial. Agora, se você volta, né, ao caso em que o operador é autônomo, não depende de x, em que você vai tentar considerar uma classe mais ampla de operadores quase lineares, então você entra no universo dos espaços de Orlik-Sobolev. E aí, nesse caso, você, em geral, trabalha com as n-funções, né? A classe das n-funções é uma importante classe dentro do estudo dos espaços de Orlik-Sobolev. Então, quando você considera a phi de t dessa forma, você recai nesse problema quase linear aqui, em que aparece o que nós chamamos do phi laplaciano, que é esse operador aqui. Bem, se você assume que V ele é Zn periódico, né? Você pode tentar ver se você conseguiria repetir o procedimento do Lyons. Só que aqui existe um grande desafio, né? O resultado do Lyons existe para o W1P, existe para o W1P de x, mas ficava a questão, será que existe uma versão do Lyons para esses espaços de Orlik-Sobolev? Essa resposta foi respondida de forma afirmativa num trabalho que nós fizemos em parceria com os colegas Giovanni Figueiredo e Jefferson Santos, e nós mostramos uma versão do resultado de Lyons para uma classe de espaços de Orlik. Então, nós pedimos que a função φ minúscula, que gera a n-função φ maiúscula, ela cumpra essas duas condições técnicas, I e 2i, que são condições que, em geral, são assumidas em vários artigos que tratam problemas envolvendo espaços de Orlik. E aí nós mostramos que se essas duas condições técnicas são verificadas, e se você tem uma sequência limitada no espaço W1φ, que cumpre essa condição aqui abaixo, que é a mesma condição do Lyons, então, e se você considerar n funções que na origem vale esse limite B1, no infinito vale o limite B2, então você tem uma convergência forte no espaço de Orlik LB. Ou seja, nós temos a mesma conclusão que o Lyons tinha, e quando você pega o caso particular, que a φ é uma potência do tipo módulo de t elevado a p sobre p, esse resultado é exatamente o resultado do Lyons. Aqui, a função φ estrela, ela é o que nós essencialmente chamamos de função crítica. Ela tem o mesmo papel que o P estrela tem, quando estudamos os espaços de Orlik, para colocar um limite até onde é que ocorre as imersões compactas. No caso das imersões compactas de Sobolev, né, você tem que ficar abaixo da função módulo de t, P estrela sobre P, e no caso geral dos espaços de Orlik-Sobolev, você tem que ficar abaixo
da função φ estrela. Então, uma vez que a gente tem a versão do resultado de Lyons, então você pode fazer o mesmo procedimento técnico que foi feito por P laplaciano e por P de x laplaciano. Você, por exemplo, considera uma geometria do passo da montanha, pega uma sequência associada ao nível do passo da montanha, você consegue justificar que essa hipótese aqui do Lyons, que está aqui embaixo, ela não verifica, porque se ela verificasse, você ia ter esse limite forte, e esse limite forte ia levar você a alguma contradição, e aí você encontra sequências YN, ZN, beta, que isso ocorre, você então considera uma nova sequência, e essa nova sequência vai ter limite fraco, diferente de zero. E esse limite fraco, diferente de zero, é não trivial. O que é que ocorre? O que é que ocorre é que, por exemplo, os espaços W1P, para P entre 1 e infinito, é reflexivo. Os espaços W1P de x, com as hipóteses que os chineses Fan, Xiao, Xiao assumiram, também é reflexivo. As condições que eu, Giovanni e Jefferson assumimos no nosso resultado também é uma condição que dá reflexividade no espaço. Quem estuda um pouco os espaços de Orlings sabe que essas condições aqui, técnicas, I e 2I, elas implicam que a função φ e a sua função conjugada, que nós chamamos φ-til, elas verificam uma famosa condição chamada delta-2, e o fato de que essas duas funções verificam a condição delta-2 implica que o espaço é reflexivo. Então, nos espaços reflexivos, nós temos tudo de bom, no sentido de que você tem nas suas mãos a topologia fraca estrela, que garante a topologia fraca, que garante para você que toda sequência limitada admite uma subsequência que converge fraco. A questão é o seguinte, que é o que nós tentamos resolver nesse artigo. E se o espaço não for reflexivo? Se o espaço não for reflexivo, o W1φ, a versão que eu, Giovanni e o Jefferson provamos, ela não pode ser aplicada, porque lá o espaço tinha que ser reflexivo. Então, o desafio desse artigo que eu estou mostrando para vocês foi responder. Tá? E aqui, então, né, a primeira dificuldade é que a gente não pode usar o teorema A, que é o teorema de Lyons, que nós mostramos com o Giovanni e o Jefferson para espaços de Orlings, e, portanto, nós temos que provar uma nova versão do teorema de Lyons que possa generalizar o que nós fizemos com o Giovanni e o Jefferson e que possa incluir casos em que o espaço seja não reflexivo. O grande desafio de estudar coisas que não são reflexivas é que a gente não pode mais usar a topologia fraca. E aí, em geral, para os espaços de Orlik-Sobolev, você tem que começar a tentar estudar coisas envolvendo a topologia fraca estrela, tá? Que é uma topologia que não é tão rica quanto a topologia fraca. Bem, aqui está, então, a nova versão do teorema de Lyons, que pode ser usado para espaços não reflexivos do tipo Orlings. Você considera as duas condições técnicas envolvendo a função B que assumimos no trabalho com o Jefferson e o Giovanni, mas você percebe que já no enunciado aqui não é colocada aquelas duas condições técnicas I e 2I. Essas duas condições aqui, I e 2I, nós não mencionamos essas condições. Como nós não mencionamos essas condições, está dizendo para a gente que eu não tenho segurança se a minha função φ e a minha função φ-til verifica a condição delta-2. Portanto, esse espaço de Orlik-Sobolev, de Orlik-Sobolev W1φ pode não ser reflexivo. E aí, então, vem a grande novidade. A gente mostra o seguinte, que se por acaso, para qualquer epsilon, a medida desse conjunto aqui for para zero, então você tem que a integral dessa função b vai para zero. Eu gostaria que vocês percebessem que esse teorema de Lyons ele é um pouquinho diferente do original, porque no original, onde tem asterisco, aparece o quê? Um limite. Vejam, na última linha aparece um limite. No teorema do
do W1P de x aparece um limite das integrais, e no famoso teorema de Lyons aparece também um limite. Então, o que é que acontece? Nós aqui estamos colocando esta condição. Esta condição implica, em particular, que aqueles limites existem. Portanto, essa condição, teoricamente, ela é mais forte. No entanto, a gente aqui, obviamente, se a gente está pedindo menos do espaço, a gente tem que pedir alguma coisa que compense. Então, a gente está pedindo que algo um pouquinho mais forte do ponto de vista de limite ocorra. Então, nós temos que essa integral dessa função b aqui vai para zero. Se essa função b, junto com a sua função conjugada, verifica a condição Δ2, essa última integral que está aqui é equivalente a você ter essa conclusão que foi obtida no trabalho de Alves, Figueiredo e Jefferson. Ok? Então, essa situação aqui, ela é, de fato, bastante abrangente. Mas agora aqui vai ter um problema. Como é que eu vou aplicar o teorema de Lyons como antes? Porque o teorema de Lyons como antes, aquele limite que aparecia ajudava, porque quando eu negava que aquele limite não ocorria, nós obtínhamos o quê? Essa informação que nos permitia obter o quê? Essa sequência. E agora, como é que nós vamos fazer isso? Né? Então, esse é um grande desafio, e aí vem também a nossa outra grande contribuição no trabalho. É que nós, então, mostramos que, para esse resultado de Lyons, nós vamos ter que ter um resultado de Lieb associado a esse resultado de Lyons, para que os dois possam trabalhar juntos e ter a mesma função que os teoremas de Lyons anteriores tinham. Então, aqui, nós só mencionamos que o teorema 3 generaliza o teorema de Lyons de Alves, Figueiredo e Abrantes, né? O nosso espaço pode não ser reflexivo, e fica a questão, se eu faço a translação, como é que eu vou justificar que o limite fraco da translação é não trivial? E aí, então, vem um teorema de Lieb. Esse teorema de Lieb garante o seguinte: se você tiver uma n-função, se você tiver uma sequência que está no espaço W1φ, tal que essa integral é limitada, se existe um epsilon e um delta, tal que a medida desses dois caras aqui, ó, é maior ou igual que delta, então você consegue uma translação de tal sorte que o limite dessa função no espaço L-φ é não trivial. Então, o teorema de Lieb, ele vem substituir a falta que essa informação que está em vermelho aqui ou em roxo nos dava nos resultados anteriores. Então, esse teorema de Lieb, ele é crucial. Veja que nesse caso aqui, haja vista que o espaço que a gente está trabalhando, nós não estamos dizendo se ele é ou não reflexivo, nós nem podemos falar nada aqui de convergência fraca. Por isso, a única coisa que a gente tem é que esse limite no espaço L-φ é não trivial, e obviamente isso em alguns momentos, isso é suficiente para o que a gente precisa. Muito bem. E aí, o segundo momento é a gente tentar obter um problema quase linear, que seja interessante, em que o espaço de Orlov-Sobolev seja não reflexivo, que justifica a necessidade de usar essa nova versão. E não foi fácil obter esse exemplo, porque a maioria deles, às vezes, você recai num caso reflexivo. Então, a gente vai mostrar aqui para vocês uma classe bem grande em que a gente pode trabalhar. Então, nós temos umas condições técnicas, φ1 e φ2 aqui, que são condições estándar para esses tipos de problema. Nós temos a condição φ3. Quando o L for igual a 1, nessa condição φ3, eu vou assumir uma condição a mais, que é essa condição aqui, de que essa função é não decrescente, é não crescente. E aí, o que é que acontece? Se L for maior do que 1, e aí aqui o que é interessante é o seguinte: quem já estudou um pouquinho o espaço de Orlov, sobretudo os artigos de Fukaga, Ito e Narukawa, vai saber que quando L é maior do que 1, você está no caso em que o espaço
é reflexivo. E aí, quando L é estritamente maior do que 1, nós temos vários exemplos de N funções que cumprem as condições φ1, φ2 e φ3. Para o caso L igual a 1, que é o caso mais desafiador, você tem que uma N função que cumpre as propriedades mencionadas antes é essa função que depende do logaritmo. Tá? Então, para L igual a 1, a gente tem essa função que cumpre as 4 condições φ1, φ2, φ3 e φ4. Então, para o caso L igual a 1, tá? A gente tem que a função conjugada por espaços de Orlix é como se fosse a versão, né, para a função do expoente conjugado quando a gente trabalha nos espaços de Lebesgue. Quando você tem um P maior do que 1, menor do que infinito, aí você tem um expoente conjugado, que seria um P', que verificaria 1 sobre P mais 1 sobre P' igual a 1. A função conjugada, ela tem o mesmo papel aqui. Então, quando L é igual a 1, a gente mostra que a função conjugada aqui, no caso aqui, φ de t igual a esse camarada aqui, tá? Ela não vai verificar, né, a condição ΔH2. Ela verifica a condição ΔH2 quando L é maior do que 1. Mas quando L é igual a 1, ela não verifica a condição ΔH2. Então, a φ verifica, mas a φ não verifica. Portanto, esse espaço aqui, W1φ, para esse exemplo particular de φ que eu estou dando aqui para L igual a 1, não é reflexivo. Com relação à função f, a gente tem as condições técnicas, que são padrões também para esses tipos de problema, condição na origem, no infinito. Nós temos aqui essa condição B1 sobre a função B, que é para garantir que ela é uma n função que tem a propriedade que essa função B e a sua conjugada verificam a condição ΔH2. Portanto, o espaço de Orlix associado a n função B é reflexivo. Nós temos a condição de Ambrosetti-Rabinowitz. E, para o caso L igual a 1, nós colocamos mais uma condição técnica. Sempre a condição L igual a 1, ela é muito mais sutil para ser trabalhada. Com relação ao potencial V, aqui nós assumimos que ele seja um potencial periódico, mas já estamos trabalhando em situações outras em que o potencial V verifica outras geometrias. Aqui eu lembro para vocês o que é uma solução para o nosso problema. É só uma função que verifica essa identidade que está aí. Tá? E aí a gente tem o teorema 5, que garante a existência de solução não trivial. Então, nós temos 3 contribuições no paper, um resultado de Lyons e um resultado de Lieb, que inclui espaços não reflexivos, e temos o teorema 5, que inclui um problema quase linear com situações em que o espaço é reflexivo e situações em que o espaço não é reflexivo. Aqui, por exemplo, eu estou fazendo aqui, listando para vocês algumas contribuições envolvendo problemas quase lineares, onde a função φ e a sua função conjugada, elas cumprem a condição ΔH2 e, portanto, os espaços são reflexivos. Né? Uma outra coisa que é importante dizer é que o caso em que o problema é não reflexivo, esse trabalho é o primeiro artigo que trata o caso não reflexivo em todo o RN. Daqui a pouco eu vou dar exemplos, citar para vocês alguns artigos em que é feito estudo para problemas quase lineares, onde o espaço de Orlix é não reflexivo, mas o domínio é limitado. Quando o domínio é limitado, é óbvio, a gente sabe disso, que a gente não precisa ficar trabalhando com teoremas de Lyons. Os teoremas de Lyons, eles são ferramentas para contornar a falta de compacidade. Então, nós temos aqui esses trabalhos que eu estou citando, mais alguns outros trabalhos. Em todos esses trabalhos aqui, a gente tem que a φ e a sua conjugada verificam a condição ΔH2, portanto, o espaço é reflexivo. E aqui, né, a coisa toda funciona muito bem do ponto de vista variacional,
porque os autores podem usar e abusar da topologia fraca, né? A topologia fraca pode ser usada porque os espaços são reflexivos. Mas no presente trabalho, né, a gente tem que uma das duas funções pode não verificar a condição delta-2, portanto, o espaço não é reflexivo. E o que é que ocorre? Nesses trabalhos que eu mostrei para vocês aqui, todos eles, o funcional energia é de classe C1. Portanto, você pode usar o método variacional que a gente aprende nos cursos aí, nos artigos do Rabinovitz, nos livros de Struve, Cavian, Wheeler, etc. Quando você começa a entrar dentro do universo dos espaços não reflexivos, o primeiro desafio que você tem é que os funcionais de energia, em geral, não são mais diferenciáveis. Em alguns casos, os funcionais de energia não são nem contínuos, eles são apenas semicontínuos inferiormente. Isso é uma coisa, assim, extremamente complicada, porque, às vezes, por exemplo, quando você estuda problemas elípticos ou quase lineares, onde a não linearidade tem descontinuidade, o funcional energia deixa de ser C1, mas ele ainda, em vários casos, ele ainda é localmente lipschitziano, portanto, é contínuo. Aqui não. Aqui você, às vezes, em determinadas situações, o funcional pode nem ser contínuo, tá certo? Então, só apenas semicontínuo inferiormente. Imagine só a dificuldade. Só que aí, para esses tipos de problema, nós temos um artigo que é um marco. No estudo de teoria minimax, quando você tem funcionais de energia que são formados por dois pedaços. Um pedaço que é semicontínuo inferiormente, somado com um pedaço que é de classe C1. Então, o Zucken, ele desenvolveu um método variacional para esses tipos de funcionais e está publicado nesse livro aí. É um artigo bastante grande, acho que com quase 60 páginas, em que ele desenvolve o método variacional para esses tipos de funcionais, e é esse método que a gente aplica nesse trabalho. E aí, então, aqui, né, a gente não vai poder, como a gente disse, usar a topologia fraca. Eu gostaria, então, de citar alguns poucos trabalhos que estudam o caso não reflexivo, porque é extremamente difícil estudar problemas em espaços não reflexivos. Por exemplo, ao longo dos últimos 4 anos, né, eu me dediquei a estudar problemas em que o funcional energia não é de classe C1. Então, eu estudei problemas quando a não linearidade é descontínua, estudei problemas onde o operador é um laplaciano, estudei problemas onde os espaços de Orley são não reflexivos, porque em todos esses casos, o do tipo logarítmica, em que o funcional energia também perde a diferenciabilidade. Então, nesse último quadriênio, né, recebendo o apoio financeiro do CNPq, nós fizemos umas investigações com relação a esses tipos de problemas. E aí, então, olha, um dos primeiros trabalhos que particularmente eu estudei quando comecei a analisar problemas envolvendo espaços de Orley com falta de reflexividade foi esse trabalho do Clement, Garcia Ruidobo, Manasevich e Schmidt, em que os autores estudam a existência de solução não trivial para o problema 1, onde, nesse caso aqui, eles têm como modelo essa n função que está aqui em 2, que tem um crescimento exponencial. Quando você faz um estudo sobre os espaços de Orley, você aprende que uma função que cumpre a condição delta-2, ela tem, no máximo, um crescimento polinomial. Portanto, se uma função tem um crescimento exponencial, ela não pode verificar a condição delta-2. Então, nesse caso aqui, essa condição, essa n função que está em 2, ela é exemplo de uma função que não verifica a condição delta-2. Portanto, nesse trabalho aqui, o funcional energia associada ao problema 1, ele não é de classe C1, e os autores resolvem os problemas deles lá fazendo minimização. Então, eles usam técnicas de minimização e resolvem o problema 1. Um outro excelente trabalho é um trabalho do Boccia e Mihailescu,
em que eles estudam a existência de solução para o problema 3. E nesse caso aqui, né, veja, no problema 3, ele já tem aqui uma N função aqui com crescimento exponencial. E nesse caso aqui, eles usam uma técnica de truncamento. A ideia é você pegar a exponencial, ela tem uma série de Taylor. A ideia é você usar truncamentos na série de Taylor, pegando operadores que se aproximam desse, você vai obtendo soluções para as somas parciais da série de Taylor envolvendo a exponencial. Depois de boas estimativas, você passa ao limite e você consegue obter solução para o problema 3. Isso é uma maneira que eles fazem para contornar a falta de reflexividade. Um outro interessante trabalho são dos colegas Ed Carlos, José Valdo Gonçalves, que foi meu orientador na Universidade de Brasília, e Caillé, em que eles estudam o problema 1, né, esse problema 1 aqui, sobre outras condições sobre φ e psi, tá, usando técnicas de minimização e também de truncamento, e eles obtêm existência de solução. Em um outro trabalho muito interessante também, do Ed Carlos, Marcos Carvalho, que fez esse trabalho comigo, Caillé e, novamente, o José Valdo. Os autores estudam também o problema 1, só que agora eles consideram uma situação que permitem eles fazer uma perturbação no operador, e essa perturbação no operador vai fazer com que eles trabalhem em um espaço reflexivo, obtenham uma solução aproximada e depois fazendo estimativas, contornando, então, no caso, a falta de reflexividade, obtém solução para o problema original. E aqui, quando eles fazem a perturbação no operador, eles caem na geometria do passo da montanha. Nós temos, então, a nossa primeira colaboração, foi feita com Ed Carlos e Marcos Pimenta, em que nós também estudamos esse problema 1, e nós fizemos resultados tanto envolvendo minimização global, local e passo da montanha para outras classes de funções φ e psi, só que nesse artigo que eu fiz com os meninos, o nosso modelo são N funções do tipo 2. Bem, aqui eu gostaria de fazer rapidamente uma revisão sobre as principais propriedades sobre espaços de Orlix. Aqui vocês encontram a definição, para quem nunca viu ou está conhecendo agora pela primeira vez. Aqui está para vocês a condição delta2, ó, uma função verifica a condição delta2 quando essa desigualdade aqui ocorre. E aí, o que é que acontece? Exemplo de função que verifica delta2 é essa função φ de t igual a módulo de t elevado a p sobre p, e essa função aqui, ela gera, por exemplo, p laplaciano. Se você fizer uma combinação linear finita de funções do tipo potência, você vai ficar com combinações lineares finitas envolvendo p laplaciano. Aí você pode, por exemplo, trabalhar com pq laplaciano, e assim por diante. Então, para quem não sabe, o pq laplaciano é um caso particular de uma n função, né? Então, você tem isso, né? E um exemplo de uma função que não cumpre a delta2, nós já falamos, é essa função aqui, envolvendo a exponencial de t² menos 1 dividido por 2. O espaço de Orlix é o espaço das funções L1 que cumpre essa condição. Nós lembramos aqui a norma de Luxemburgo. Lembramos aqui a definição da função conjugada, que é a φ-til. A função conjugada e a função φ, elas têm várias propriedades interessantes entre elas. A primeira é essa desigualdade 4, que é muito importante, às vezes, para você mostrar certas convergências. A desigualdade 5 é uma desigualdade do tipo Young, que a gente sabe que ocorre para os espaços LP. Então, a gente tem uma desigualdade de Young, ó, lá, né, a gente sabe, a desigualdade de Young para os espaços LP envolve os expoentes conjugados. No caso aqui, envolve as funções conjugadas. A gente sabe que quando a gente estuda os espaços LP, a desigualdade de Young permite provar a desigualdade de Holder, aqui de maneira análoga. Uma vez que eu tenho uma desigualdade de Young envolvendo as funções φ e φ-til, você tem uma desigualdade de Holder.
Aqui nós temos uma outra importante função associada à φ, a φ estrela, que eu já falei para vocês há alguns minutos atrás. Apresento para vocês, então, o espaço de Orlik-Sobolev, que são os espaços que estão em Lφ, cuja derivada fraca também está em Lφ. E nós usamos essa norma aí. Existem outras, do mesmo jeitinho que existem nos espaços de Sobolev. Então, nós temos essa norma usual aí. O que se prova é que quando φ e a sua conjugada verificam a condição ΔH2, então esses espaços Lφ, W1φ e W01φ são separáveis e reflexivos. Eu chamo a atenção para vocês, ó, o espaço W1φ, ele é o fecho na topologia fraca-estrela do C0 infinito. Essa é a definição mais geral do espaço W01φ. Agora, quando você está no caso reflexivo, em que as duas funções cumprem a condição de ser ΔH2, você pode provar, é um exercício, que W01φ ele pode ser visto como o fecho na topologia forte do C0 infinito. Um importante espaço nessa teoria é o espaço Φ, que ele é o fecho das funções L infinita em Lφ, quando o domínio tem medida finita, e o Φ, quando o domínio tem medida infinita, ele é o fecho de C0 infinita em Lφ. O espaço Φ, independente ou não da condição ΔH2, ele é sempre separável, né? E você tem que o Φ coincide com Lφ quando o φ verifica a condição ΔH2. E por que o espaço Φ é tão importante nos nossos estudos? Porque também independente se a função φ ou a sua conjugada verifica a condição ΔH2, nós conhecemos precisamente o espaço dual dos espaços Φ. Então, o dual do espaço F-til é sempre o Lφ. E o dual do espaço Φ é o Lφ-til. Quando você tem essa igualdade, o que é que isso aqui está querendo dizer? Está querendo dizer para a gente, por exemplo, que qualquer funcional sobre o espaço F-til, ele pode ser representado de forma única como uma integral, do mesmo jeitinho que acontecia lá nos espaços LP. A mesma representação que ocorria nos espaços LP, para P entre 1 e mais infinito, ela é sempre verdadeira por Fi, independente do que ocorra com a Φ do ponto de vista ser ΔH2 ou não. Então, você tem essa representação integral aqui. E para que serve, então, essa representação integral? Serve para usar esse canhão da topologia fraca-estrela, que é devido a Donaldson. Nesse artigo devido a Donaldson, é um artigo de topologia geral. Nós estudamos esse artigo de topologia e colocamos a versão topológica do jeito que a gente precisa para cá. Então, quando você tem uma n função e você tem uma sequência limitada em W1φ, então você tem uma subsequência de UN e uma função U em W1φ, tal que essa sequência converge na topologia fraca-estrela para esse vetor, converge na topologia fraca-estrela para esse outro vetor, e é importantíssimo você saber o que eu tinha dito antes, a relação do dual dos espaços F-til. E aí, então, você pode reescrever essa convergência fraca-estrela do ponto de vista de integral, que é isso que está sendo dito aqui na última linha. Agora, qual é uma consequência desse resultado? Uma consequência desse resultado é esse corolário 7, que diz, então, que quando uma sequência é limitada, a menos de subsequência, ela converge forte em L-Phi-Loc. E o U está em W1φ. Tá? Esse corolário 7 ele é muito importante, sobretudo quando o espaço é não reflexivo. Quando o espaço for reflexivo, ele não é tão importante. Então, por caso reflexivo, nós citamos Fukaga, Ito e Narukawa. Agora, um importante resultado que é novo na literatura dos espaços de Orliks é exatamente essa aí. Esse resultado aqui ele é muito conhecido na topologia fraca, quando os espaços verificam a condição ΔH2. Mas quando não verifica a condição ΔH2, esse espaço pode não ser reflexivo. E aí, portanto, nós mostramos essa versão, que é como se fosse uma versão do Bresis Libre para espaços não reflexivos. Então, se você tem limitação e convergência pontual, o limite pontual ele é necessariamente o limite fraca-estrela. Ok. Então, rapidamente, né? Como é a demonstração do teorema de Lyons? Tá? Então, teorema do Lyons, que é esse daqui. Vocês vão ver que a demonstração não é
tão complicado. Você pega a condição na origem, aí você obtém essa estimativa aqui por cima. Você vem aqui para o infinito, que está dando zero, e você obtém essa estimativa por cima, no infinito. Você, então, pega agora a integral do b e você divide em 3 partes. Uma parte levando em consideração o comportamento na origem, a última levando em consideração o comportamento no infinito, e a do meio, que leva em consideração o que está acontecendo entre epsilon e t. A primeira e a última integral, você majora conforme está aqui, e você obtém essa estimativa 2 tal sobre 3, enquanto que a estimativa do meio, a integral do meio, você majora por essa quantidade. O que é que ocorre? Nós estamos supondo que esta medida aqui vai para zero. Então, quando você passar o limite, o lado direito, essa quantidade vai para zero, e você vai ter que o limite superior dessa integral aqui fica menor do que 2 delta sobre 3. Como o delta é arbitrário, você acabou de provar que essa integral do lado esquerdo, aí, envolvendo a função b, vai para zero. Tá? Agora, para mostrar o resultado de Lieb. O resultado de Lieb, né, a gente primeiro generaliza um resultado que existe lá no livro do professor Cavian, de métodos variacionais, em que lá o professor Cavian mostra o resultado de Lieb para espaços de Sobolev. O lema 9 foi um importante passo para que a gente pudesse fazer esse resultado. Então, é um lema extremamente técnico, em que a gente prova que sobre essas condições vale essas informações que está aqui. Usando, né, o lema 9, que é a parte fundamental, o lema de Lieb, a demonstração do teorema de Lieb não é tão difícil. Você aplica o lema 9 para essa função norma de UN menos epsilon sobre 2 parte positiva, você sai fazendo uma estimativazinha por baixo, obtém uma informação aqui para essa integral aqui. Usando essa informação, você obtém uma estimativa por cima envolvendo a constante C0, a constante C0 que apareceu aqui, ó. Aí você usa essa informação por cima, faz mais algumas continhas e você obtém uma estimativa por baixo da medida desse conjunto aqui, por uma constante C2 que não depende de N. Tendo isso em mente, você vai trabalhar com hipercubos. No caso do Lyons, ele trabalhou com bolas. Aqui é melhor trabalhar com hipercubos. Trabalhando com hipercubos, você consegue pegar um hipercubo conveniente. Você, olha só, faz uma translação igual que o Lyons fez e você vai obter uma integral, gente, da mesma maneira que o Lyons obteve. E você, quando passar o limite, você vai ter que o limite fraco é não trivial. Tá? Muito bem. Vamos tentar falar rapidamente agora sobre a aplicação. Tentar pontuar para vocês os pontos chaves. Então, a ideia é obter um ponto crítico por funcional I, que está em 6. A maior dificuldade não é com relação, do ponto de vista de regularidade, com o termo da integral do f de u, porque você consegue provar que esse funcional aqui, f cursivo de u dado por essa integral, é de fato de classe C1. Aqui a gente vai mostrar a existência de solução não negativa, então a gente assume a condição 7. Só que esse funcional aqui tem duas partes. Tem essa parte aqui, que é de classe C1, mas tem essa outra parte que depende da φ. O problema de regularidade desse funcional I está exatamente nessas duas primeiras integrais. Nessas duas primeiras integrais, você tem, né, que ela é de classe C1 quando as duas funções φ e φ verificam ΔH2. Então, no caso reflexivo, está ótimo. Mas quando você tiver no caso não reflexivo, que é o nosso caso aqui, a função φ não verifica ΔH2. E não, nesse caso aqui, essa função aqui, ela é apenas contínua. Tá? Ela é contínua, mas a gente termina provando que ela é um pouco mais do que contínua. Ela termina sendo Gatot diferencial. Tá? Então, como você está trabalhando com funcionais que não são de classe C1, você tem que usar a noção de subdiferencial. Aí você tem que um ponto crítico, U é um ponto crítico quando zero está na subdiferencial. Usando o fato de que essa função Q maiúscula é convexa,
você usa a teoria da análise convexa e você pode dizer que zero pertence a essa subdiferencial é equivalente a ter a desigualdade 9. Tá? Então, portanto, um ponto crítico para a gente é uma função U que cumpre a desigualdade 9. Só que aí o que é interessante é que a gente mostra no artigo que, uma vez que se uma função cumprir a condição 9, ela é, de fato, uma solução do problema P. Lembro para vocês que uma solução do problema P é uma solução que cumpre esta identidade aqui, para qualquer função aqui. Então, aquela desigualdade, ela nos permite mostrar que vale essa igualdade aí. Tá? Então, vamos voltar para lá. E aí, então, depois a gente mostra que vale a geometria do passo da montanha. Aí vai ter sequência de Paley-Smale associada, você mostra que ela é limitada. Agora, aqui, a grande novidade é que, como você está trabalhando no universo da subdiferenciabilidade, a definição de sequência PS é um pouco diferente. Você tem que a sequência, o I de Vn converge para D. Como eu não tenho que a norma da derivada vai para zero, o que eu tenho é que essa desigualdade aqui, olha, ocorre onde essa sequência tal N vai para zero. Tá? Então, é bem diferente do caso clássico. Você prova que a sequência Paley-Smale é limitada. Vez que ela é limitada, a gente pode usar o lema lá de Donaldson e mostra que essa sequência, para alguma subsequência, ela converge fraco, e na topologia estrela, fraca estrela, ela converge. E o que é que acontece? Esse ponto V, ele seria o candidato natural a ser ponto crítico. Só que eu estou aqui no universo da topologia fraca estrela. É aí onde entra o teorema de Lide e o teorema de Lyons juntos, para que você possa garantir que você pode usar a translação, mesmo no caso não reflexivo, para obter uma nova sequência, cujo limite na topologia fraca estrela do novo limite é um limite não trivial. E você tem, pela definição do funcional, que essa sequência WN ainda é uma sequência de Paley-Smale. Qual é o desafio? Provar que W é ponto crítico. Tá? No caso em que L é maior do que 1, é o caso reflexivo, e ele pode ser tratado da mesma maneira como eu estudei junto com o Giovanni Figueiredo e Jefferson Santos. Então, L maior do que 1 não é a principal contribuição do trabalho, como foi dito, mas sim o caso L igual a 1. Porque L maior do que 1, você não precisa usar a teoria do Zucken. Você está no caso em que o funcional é de classe C1 e você usa o método variacional clássico. Então, a questão é L igual a 1 e eu gostaria de falar um pouquinho. No caso do L igual a 1, você mostra que o limite na topologia fraca estrela, que é não trivial, cumpre essa desigualdade. O que é interessante aqui é que o funcional não é de classe C1 e você não pode falar na variedade de Néhari, que seria o conjunto dos pontos diferente de zero, tal que I' de U é igual a zero. No entanto, o conjunto Néhari, ele está bem definido aqui. Porque para você ter o conjunto Néhari, você só precisa que o funcional seja Gatot diferenciável. Então, aqui a gente não fala nisso, porque não há necessidade, apenas estou dizendo isso aqui para vocês. Você consegue construir um caminho, tá? A partir das condições, e que esse caminho ele vai atingir o nível do passo da montanha, o máximo dele, e você vai conseguir provar que essa convergência aqui, o limite 13, ocorre. O limite 13, ele é crucial no nosso estudo e ele é não trivial. Por quê? Porque o espaço que a gente está trabalhando aqui é o L1 do Rn. E por que o limite 13 é crucial? O limite 13 é crucial porque, diferente do que ocorre no caso clássico, nós não precisamos, em geral, trabalhar com isso. Porque a identidade envolvendo I' de UNV permite você trabalhar de uma maneira muito mais rápida com os limites. Nesse caso em questão aqui, que a gente está trabalhando com uma desigualdade variacional, vocês vão perceber que a integral
F de UN e UN, ela aparece com sinal negativo. Como ela aparece com sinal negativo aqui, isso não permite você aplicar o lema de Fatou, para você fazer uma desigualdade da esquerda para a direita. Então, a única alternativa aqui é você mostrar uma convergência forte na integral F de UN e UN. Quando você está trabalhando com desigualdades variacionais em domínios limitados e F com crescimento subcrítico, isso não é dificuldade. Mas aqui é um grande problema, porque a gente está em todo o RN e não estamos assumindo qualquer condição de compacidade, tipo, botando um peso na não linearidade, assumindo uma certa radialidade no potencial V e assim por diante. Bem, tendo aquele limite, você pode, então, agora passar ao limite aqui de entender no infinito nessa desigualdade variacional e você vai obter esta desigualdade mostrando que U é ponto crítico, mas nós já mostramos que se U é ponto crítico de I, ele é uma solução não trivial para o problema quase linear. Ok? Então, eu termino por aqui. Muito obrigado aí a vocês pela atenção. Ok? Muchas gracias, profesor Claudianor, por la interesante ponencia. Preguntas por parte del público, comentarios. Só dizer parabéns pela bonita palestra. Valeu. Obrigado, Aninha. Pode fazer uma pergunta? Claro. Pode. Boa tarde, boa noite a todos aí. Professor Claudianor, eu sou leigo assim, nessas coisas, mas assim, faz sentido pensar nesse problema que o senhor apresentou, essa ideia aí desses lemas que surgiram, nos casos lá de Musielac, que o senhor tem trabalhando esses tempos atrás? Exatamente. Vamos dizer assim, um caminho natural é mostrar que esses resultados vão valer para os espaços de Musialec, porque eu diria que é possível fazer, quase 100% de certeza. O grande projeto seria achar uma aplicação interessante e, por exemplo, para os espaços fracionários, que muitas pessoas já estão estudando, envolvendo os espaços de Orles, né? O Marcos Leandro e alguns colegas lá da UFG, eles já estão pensando na possibilidade de fazer uma versão desse daí para os casos fracionários, envolvendo os espaços de Orles. Tá? Então, ou seja, é algo... a gente deu o pontapé inicial, então aí existem outros caminhos que podem ser generalizados, e um deles, certamente, é o espaço de Musialec. Beleza, então. Obrigado aí pela resposta. Nada. Obrigado pela pergunta. Uma pergunta mais? Alguém? Deixa eu só fazer uma pergunta. Escuchando bem. Tá fria? Tá. Oi, Jefferson. Opa, boa tarde. Com vocês é boa tarde aí, né? Aqui é boa noite. Só uma pergunta. O caso M igual a infinito, é porque o caso M igual a infinito muda toda a roupagem da história, né? Que é o caso que dá a exponencial. Exponencial, né? Isso. Você, como diz, ganha algumas coisas, mas perde essa estrutura de imersão que vocês querem, né? No caso... Qual imersão você diz? Eu digo a imersão porque você usa a imersão com fio-estrela, né? Para poder sobreviver o fio-estrela, né? Você tem o fio-estrela. Uhum. Porque em alguns casos, dependendo, se você não tem falta de compacidade, aí você
Aí Ainda nem tem, mas precisa. Aí não precisa. é, É igual quando você faz Li11 para n maior ou igual que 3, que você faz a comparação com o expoente P estrela, mas quando você faz n igual a 2, vale Li11 para todo P. Então, para os casos, eventualmente, em que não tem o φ estrela, tá? Se você botar as condições tal que W1 φ está imerso compactamente, né? Em LD, para qualquer D que cumpre determinada condição, aí você vai conseguir repetir a demonstração. assim, mas deixa eu agora fazer uma pergunta, vamos ver, capciosa aqui, né? Essa hipótese que vocês estão pedindo sobre a medida da sequência, vocês acreditam que dá para melhorar? Porque, assim, a primeira impressão parece ser bem forte, né? Como eu Parece disse, uma ela hipótese. implica na hipótese do Leônidas. Ela Eu não vejo nem parece, mas é... Não, eu não vejo que vai ser possível melhorar, porque o que é que acontece? O espaço é muito abstrato, porque a gente não considera absolutamente nada. Então é como tudo na matemática. Na matemática, tudo tem um peso, né, e tem uma consequência. Então, a gente bota o espaço extremamente geral, só que o que é que acontece? Do ponto de vista prático, tá entendendo? Não se perde nada porque você mostra lib. E aí, o que é que acontece, né? Quando eu estudei esse lema de lib, eu estudei em 1996. Desde 1996, eu conheço o lema de lib, e eu sempre quis achar um problema interessante que não fosse envolvendo espaços de ordens que justificasse o lema de lib. Por quê? Porque lá, no livro do professor Cadian, é usado o lema de lib para um problema que é invariante por translação, mas a gente poderia usar Lyons. Então, lá não mostra a verdadeira força do resultado de lib. Então, ao longo dos anos, eu sempre investigando, eu percebi que uma das grandes coisas que poderia justificar o fato de que o resultado de lib é importante seria num caso em que você não pudesse aplicar o Lyons. E aí, então, nesse caso do não reflexivo, não vale a versão do Lyons e aí, portanto, o lema de lib se justifica, tá? Mas aí, é como eu estou dizendo, qualquer resultado, eu não conheço um artigo em que a gente aplica, quando fosse aplicar o resultado do Lyons, essa condição no limite, na medida, não se verifica. Todos os artigos que eu conheci cumprem a mesma condição. Então... É porque, é porque aquela hipótese assim, do Lyons, né? Dá a entender o seguinte, você está eliminando singularidade na medida, né? Quando ele coloca ali. Aí, quando você coloca que a medida... ele converge para zero, parece, assim, intuitivamente. Isso que né, parece ser mais forte, é por isso que eu tô... Mas é por isso que eu achei interessante que você colocou. Eu não disse que é mais forte. É um exercício básico. Se aquela medida vai para zero, você vai poder pegar a integral sobre a bola, aí você vai dividir a integral sobre a bola em Wn menor do que epsilon e Wn maior do que epsilon. Tá entendendo? Aí, quando o Wn for menor do que epsilon, aí você tira e a outra você pega e usa... tá. Pronto. Aí você vai conseguir fazer. Tá. Então, realmente... Tá. Você aplica um holder adequado. Certo. Então, um implica no outro, né? A medida implica naquele limite da integral do Lyons. A volta não é verdadeira. Não é verdadeira. Ou seja, pode ser que seja... Então, é isso que eu estou perguntando. Existe a chance de melhorar nesse sentido. Mas aí... Isso, mas o passo natural seria você fazer uma melhora no lema de lib. Se você encontrar alguma hipótese melhor no lema de lib, possa ser que você venha melhorar. A grande questão, por exemplo, nesse nosso universo de pessoas que a gente trabalha junto, eu nunca vi nenhum colega trabalhar com o lema de lib. Nenhum. Seja aqui no Brasil, na Itália, na Espanha, ninguém. Porque esse lema de lib, em verdade, ele é desconhecido da grande maioria. A grande maioria não conhece. Eventualmente eu estou falando essas coisas, as pessoas estão vendo o lema de lib pela primeira vez. Tá entendendo? Não, então esse lema de lib fica escondidinho lá e ninguém nunca aplica. Aí, de repente, é por isso que aí me permita dizer, a cultura matemática é extremamente importante. Quem não lê livros em matemática nunca vai conseguir encontrar as coisas que estão nos livros.
sobretudo os livros mais antigos, né? Então, a gente tem que voltar a ter paciência para ler livros, porque a gente pode encontrar em vários livros coisas interessantes que estão lá, que ficaram perdidas ao longo do tempo e que as pessoas não revisitaram para ver a importância dos mesmos, entendeu? Mas isso daí é importante, isso que você está dizendo, né? Então, se alguém consegue melhorar a hipótese do lema, agora só que, como eu estou dizendo, do ponto de vista prático, de aplicação, todas as aplicações que eu estudei há mais de 20 anos, todas elas cumprem essa hipótese da medida. Entendendo, entendi. Tá? Todas. Né? Então... Não, como eu estou dizendo, agora eu estou fugindo você pode até melhorar agora, né? No sentido de medida, pode... se a gente fosse estudar medida aqui, né? Tá entendendo? Porque você pode até melhorar lib, mas você vai ter, como eu tive, um grande desafio, um grande problema com Marx, de achar um problema não reflexivo que aplicasse o resultado. Não. É isso. Legal. Obrigado aí. Parabéns aí. Muito obrigado. Muito bom. Nuevamente agradecemos al profesor Claudio Alves por su presentación y con un fuerte aplauso, bueno, virtual. Muchas gracias. Obrigado. Muito obrigado pela atenção. Ahora sí.